E aí, pessoal, vamos ver se o fundo imobiliário MGFF11 vale a pena. Ele é um fundo de fundo que teve seu início em março de 2018. É gerido pela Mogno e administrado pelo BTG Pactual, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de gestão de 0,80% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Temos também uma taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o valor de mercado do fundo e também temos uma taxa de performance. E conforme você sabe, se você já acompanha aqui o canal, eu não sou muito chegado em taxa de performance. Esse fundo, apesar de ser relativamente novo, ele possui mais de 50 mil cotistas, então já espero que o fundo tenha uma boa liquidez, ou seja, muita gente comprando e muita gente vendendo suas cotas. E veja que, ao menos aí, desde 2019, o fundo realmente possui uma boa liquidez, com um volume financeiro médio negociado diariamente de pelo menos R$ 1 milhão. Eu sei que em 2022 esse volume de negociação diminuiu, mas ainda está superior a R$ 1 milhão de forma diária. Esse aqui é o nosso ponto positivo. Outro ponto que eu gosto de analisar é comparar a performance do fundo imobiliário versus o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários, e perceba que o seu valor patrimonial mais os dividendos estão superiores ao IFIX. Só que eu não gosto de considerar o valor patrimonial, e sim o valor de mercado, mas infelizmente eu não consegui achar aqui dentro do relatório gerencial do fundo imobiliário. Vamos então prosseguir e ver aí os seus ativos. E veja que 29% está exposto aí em lajes corporativas, temos aí 26% recebíveis e 17% de shopping. O restante está bem distribuído aí, conforme você está vendo na tela. E repare que 40% da estratégia dele é para renda e o restante temos aqui 54% ganho de capital, ou seja, comprar um ativo e buscar vendê-lo por um valor maior. Mas não é isso que vem acontecendo, fica tranquilo que já vou te explicar um pouco mais a respeito disso. Aí na tela para você está os ativos que o fundo possui participação. Temos aí aproximadamente 30 fundos imobiliários, além desse caixa aqui que pega aproximadamente 6,5% de todo o portfólio do fundo. E repare aqui nessa tela que aproximadamente 3% apenas é de ganho de capital. O restante vem aí dos dividendos desses fundos imobiliários. Mas na sua estratégia, 54% era para ser de ganho de capital, mas não é isso que vem acontecendo conforme você está vendo aí na composição do resultado. Vamos aqui então ver o dividend yield. Hoje está na faixa de 10,96% dos últimos 12 meses, ou seja, o fundo imobiliário pagou R$ 6,68. Quanto ao seu preço, vamos lá, olha só, o seu valor patrimonial por cota atualmente R$ 77,16, mas ele está sendo negociado a R$ 61, ou seja, temos aí um desconto de aproximadamente 21%. E esse desconto é um pouco maior do que de outros fundos de fundos. Vejamos, por exemplo, o KISU11 está com desconto de aproximadamente 14%. BCFF11 está com desconto de aproximadamente 14%. BPFF11 está com desconto de aproximadamente 15%. BLMR11 está com desconto de aproximadamente 19%. Então, o MGFF11 é um dos fundos de fundos mais descontados atualmente. Só que tem um ponto que eu quero que você leve muito em consideração, que é a respeito do valor patrimonial do MGFF11. Porque veja, quando ele abriu o capital, estava lá em mais ou menos R$ 95. E atualmente temos aí R$ 77 de valor patrimonial por cota. Temos aí então uma redução do seu patrimônio em torno de 20%. E eu quero te mostrar um fato bem curioso. Aqui em dezembro de 2019 foi quando o fundo imobiliário alcançou o seu auge, no seu valor patrimonial por cota, R$ 107,36. E nessa época, olha só, até mesmo um pouquinho antes, as cotas do MGFF11 estavam sendo negociadas a R$ 116, a R$ 124. Pegou aqui o seu auge, de olha só, R$ 132, quase R$ 133. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa de comprar um fundo de fundo bem acima do seu valor patrimonial. Olha só, cara, R$ 133 foi aí o preço que algumas pessoas pagaram.
e desde então, desde essa sua máxima histórica, temos aí uma desvalorização de pouco mais de 50%. Essa pessoa, se está aí com as cotas do MGFF11 na sua carteira, perdeu, né, praticamente metade do valor, e hoje o MGFF11 está sendo negociado basicamente em uma de suas mínimas históricas. Temos aqui, que um tempo atrás ele ficou sendo negociado a pouco menos aí de R$60, depois subiu um pouco, depois ficou aí mais ou menos aí em R$58 e atualmente está em R$60 e ainda está caindo, né? Hoje que eu estou gravando, dia 18 de novembro de 2022, as cotações do MGFF11 ainda estão caindo, então pode ser que ele chegue aí até menos de R$60 novamente, conforme aconteceu aí em alguns meses passados. E conhecendo então os dados mais relevantes a respeito do MGFF11, vou compilar aqui para você os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. E se você chegou até aqui, já o convido para se inscrever aqui no canal. Se você gosta aí de fundos imobiliários e de conteúdos que vão direto ao ponto igual ao meu, já o convido, se inscreve aí, eu acredito que você vai gostar bastante aí do conteúdo, mas vamos lá sem enrolação falar a respeito dos pontos positivos. O primeiro fundo possui uma boa liquidez, afinal ele tem mais de 50 mil cotistas, então é muito fácil você comprar e você vender cotas aqui desse fundo imobiliário. O nosso segundo ponto positivo é que ele é bem diversificado em mais ou menos ali 30 fundos imobiliários. O nosso terceiro ponto positivo é o seu preço. Atualmente ele está sendo negociado com aproximadamente 21% de desconto, o tornando um dos FOFs mais baratos atualmente da nossa bolsa de valores. E outro ponto positivo é que quando a gente pega aí o seu dividendo, nos últimos 12 meses ele pagou mais de 10% de dividend yield. Dito isso, então vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o relatório gerencial aqui desse fundo imobiliário vem com poucos detalhes, não à toa ele tinha ali, se eu não me engano, 10 ou 11 páginas. E eu gosto de relatório gerencial com muito mais detalhe, com 15, 20, 30 páginas ali, porque fica mais fácil analisar ali a qualidade daquele relatório, a qualidade da gestão do fundo imobiliário, e eu senti falta nisso. Outro ponto que, na minha opinião, é negativo é que o fundo está exposto 29% da carteira dele em segmento de lajes corporativa. E se você já acompanha aqui o canal, já sabe, né, que eu não sou muito chegado nesse setor de lajes corporativa. Eu sei que muita gente gosta, particularmente falando, eu não sou muito chegado. E por ter aí essa alta concentração, né, 29%, na minha opinião, isso é um ponto negativo. O outro ponto negativo é essa redução do seu valor patrimonial desde o início do fundo imobiliário. Essa redução já está beirando aí os 20%. E eu falo aqui, né, de redução de valor patrimonial, porque teve pessoas, acredite se quiser, que compraram as cotas do MGFF11 a R$133 e atualmente está sendo negociado a pouco mais aí de R$60. Então essas pessoas, se estiverem ainda com suas cotas do MGFF11, já perderam praticamente 50% do patrimônio deles alocado aí nesse fundo imobiliário. O outro ponto negativo, que não é só desse fundo aqui, é de todo fundo de fundo, é essa taxa sobre taxa. Porque o que é um fundo de fundo, né? É um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. E cada fundo imobiliário tem sua própria taxa. Seja de gestão, seja de consultoria, seja de administração, seja de performance e qualquer outro tipo de taxa. Então aquele fundo imobiliário já vem descontado as próprias taxas para depois repassar o rendimento. E esse fundo aqui ainda desconta as próprias taxas para depois passar para o cotista. Então temos aí, né, taxa sobre taxa, e é por isso que muitas pessoas não gostam de investir em fundos de fundo. Agora eu vou dar aqui a minha opinião com base em todos esses dados aí que eu passei para você. Lembrando que é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. E na minha opinião, vendo todos esses dados, o MGFF11 não vale a pena. Eu prefiro fundos imobiliários, se for fundo de fundo, eu prefiro algo mais estável aí, como por exemplo o BCFF11, como o BPFF11 e todos aqueles que eu passei aí um tempo atrás no vídeo. Mas se você tá achando aí que esse aqui é um fundo de fundo bom, tá aí a oportunidade, porque ele está com 21% de desconto. Lembrando mais uma vez, isso aqui não é de forma alguma recomendação de investimento. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.